Nossa série de mensagem revestida do Espírito Santo. Eu quero que você abra sua Bíblia hoje no livro de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do 18 e 19. Quem achou diz amém. Vamos ver se o cara é crente rápido mesmo. Mateus 16, sem celular, na Bíblia mesmo. Quero ver o negócio. Ah, irmão, com o celular aí é fácil, né? O irmão ainda fica procurando. Mateus é onde? Novo Testamento, Antigo Testamento. Meu Deus, me perdi, e agora? Encontro de líderes. Desculpa, me mandaram aqui. Verdade. Quarta-feira, na verdade, os líderes já estão convocados a semana inteira a estar aqui na igreja orando das 7h30 até as 8h30. Então, quarta-feira vai fazer parte disso também. Convocação para os líderes dessa igreja. De segunda a sexta-feira em oração. Estaremos orando por você, meu irmão. Quem achou diz amém? Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Diz assim: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Jesus, obrigado por essa passagem, por essa parte da Escritura que nós vamos compartilhar nessa noite, Jesus. Eu sou grato porque o Teu Espírito Santo tem ministrado o nosso coração, o meu coração, Jesus. E eu te peço que nessa noite o Teu Espírito Santo flua nesse lugar com toda a autoridade e todo o poder. Toca, Jesus, na nossa vida, toca no nosso espírito, toca no mais íntimo, Jesus, da nossa vida. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse texto, tava gravando já, né? Fechou. É que eu vi que levantaram ali, né? Esse texto fala a respeito da igreja, de como ela começou a ser estabelecida. Todo mundo conhece esse texto, conhecido, né? E todo mundo acha que é sobre Pedro que Jesus está edificando a igreja, mas não é sobre Pedro, é sobre Jesus. Jesus é a pedra fundamental, qual está sendo construída e edificada essa igreja. Mas Jesus, ele vai falar, e ele fala com Pedro, ele fala que dará sobre a igreja, sobre nós, o reino dele, ele nos dará uma chave do reino dos céus. E essa chave, ela é uma autoridade, porque todo mundo que recebe uma chave, se eu der a chave do meu carro, você está autorizado a dirigir o meu carro, amém? Dirige devagarzinho, para consumir menos gasolina, amém? Então, se eu te der a chave da minha casa, você tem autoridade para entrar. E o que Jesus estava fazendo aqui é dando a chave do reino dos céus para a igreja dele. Então ele estava nos autorizando, ele estava nos dando autoridade para que a gente pudesse fazer algo a partir do poder de Deus, que é o poder que estava em Jesus. E uma coisa que a gente precisa aprender é que a gente não pode diminuir o modelo de igreja que foi construída nos apóstolos. Naquele tempo, o modelo de igreja que foi construída no passado é o mesmo modelo que está sendo construída hoje aqui. O mesmo modelo que Pedro estabeleceu a igreja de Jesus é o mesmo modelo que a gente está estabelecendo hoje, a igreja São do Espírito. Nós estamos estabelecidos com a chave dos céus, nós estamos autorizados com a chave dos céus, nós estamos autorizados pelo Espírito Santo de Deus para fazer uma igreja e construir uma base sólida com o poder do Espírito Santo, para que nós, como cristãos, sejamos cheios do Espírito, revestidos com autoridade e poder. Foi deixado para nós então uma chave para operar e viver de forma poderosa para construir com o mesmo modelo que foi construído naquele tempo. E ao passo que a igreja ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo em autoridade e poder, você também vai crescendo com autoridade e poder. Você começa a ter autoridade e poder dentro da sua casa. Você começa a ter autoridade e poder no seu trabalho. Aonde você pisar, o reino de Deus está sendo estabelecido naquele lugar. E aonde você pisar, o poder de Deus também está se manifestando naquele lugar, amém? Nós precisamos viver com essa chave dentro de nós. Essa é a chave que o Senhor colocou em mim e em você. Ele disse: o meu poder que opera em mim, opera agora em você.
E essa é a chave que a gente precisa carregar. Carregar como se fosse um modelo, dizer assim: olha, eu tenho uma chave. A autoridade no céu está também na minha vida. Aquilo que eu ligar aqui na terra será ligado no céu, porque o Senhor já estabeleceu essas coisas. E isso é andar com o revestimento de poder e autoridade no Espírito de Deus. Alguns irmãos pensam que quanto mais maduro na sua fé, mais cético a respeito do poder a gente deve ser. Vocês já viram aqueles irmãos? Eu já vi de tudo, eu já experimentei tudo. Tudo que Jesus podia fazer já aconteceu. Eu já vi gente cair no chão, eu já vi gente sendo curado, eu já vi gente... Agora não, agora eu sou um cara muito sério. Agora não, agora eu sou um cara conhecedor da palavra. Meu filho, se você é conhecedor da palavra e parou de acreditar no poder de Deus e na manifestação do poder do Espírito Santo, não é conhecedor da palavra que você é de qualquer outra coisa, menos do poder do Espírito. E a gente tem que voltar a acreditar de forma simples nessas coisas e manifestar o poder de Deus com o conhecimento que Ele me deu. Se o Senhor tem dado conhecimento para você a respeito da palavra, você deve usar o seu conhecimento para manifestar o reino de Deus. E não para virar cético, não para ficar assim: não, eu não acredito, mas essas coisas são para aqueles que são mais infantis na fé. O Senhor precisa manifestar as coisas para aqueles que estão começando, porque para mim não, o Senhor não precisa mais. Eu já sei do seu poder. E você vai ficando tão frio, você vai ficando tão distante da realidade do céu aqui na terra. Você vai ficando tão distante da operação de como o Senhor trabalha, manifestando o seu poder em nós, que você para de acreditar de que você pode viver cheio do Espírito Santo, revestido com autoridade e poder aonde você estiver. Crescimento e progressão do poder de Deus em nós precisamos disso. Na verdade, o poder de Deus, ele se torna progressivo em nós a partir do momento que nós crescemos nele. Quanto mais você conhece as Escrituras, quanto mais você conhece Ele, mais você vai crescer na autoridade e no poder de Deus. Sabe por quê? Eu creio que havia mais autoridade em Pedro, em Atos 2, do que em Mateus 16. Mas pastor, não é o mesmo Espírito? Sim. Mas eu acredito naquele momento que Pedro foi revelado a respeito de quem era Jesus e dessas coisas acontecendo. Mas agora Pedro, maduro na fé, alguém que tinha caminhado um pouco mais de tempo com Jesus, tinha conhecido algumas coisas. Agora em Atos 2, algo poderoso acontece. A partir do conhecimento que ele tinha, se você pegar mesmo as Escrituras em Atos 2, você vai ver que Pedro não está citando algo simplesmente da boca dele. Pedro está citando um texto de Joel 2, dizendo que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então o que Pedro tinha? Conhecimento a respeito das Escrituras. E o conhecimento a respeito das Escrituras o tornou alguém apto para ser revestido de autoridade e poder para pregar para uma multidão, e multidão se converter ao nome de Jesus. Eu acredito que Pedro tinha mais autoridade em Atos 2 do que em Mateus 16. Porque ele tinha mais conhecimento, ele estava revestido com autoridade e poder. E foi o poder de Deus em alguém obediente que fez algo acontecer em Atos 2. Na pregação do Evangelho não foi um poder de um homem, mas era alguém que era conhecedor das Escrituras, mas conhecedor do poder do Espírito Santo. Pedro tinha noção do que o Espírito de Deus podia fazer naquele momento. O que podia acontecer, o que estava prestes a acontecer, depois que Jesus disse para eles: ei, fique aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fique aqui. Então o teu conhecimento, o meu conhecimento não pode mudar algo no mundo espiritual. Mas quando nós temos o poder de Deus, a gente pode declarar coisas para que elas aconteçam em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é poderoso. Quem já experimentou e sabe que o nome de Jesus é poderoso? O nome de Jesus é poderoso. Se simplesmente a gente chegasse aqui nas nossas canções e declarasse só o nome de Jesus, isso já seria suficiente.
Se a gente subisse aqui no púlpito e lesse só as Escrituras sem falar nada e declarasse apenas o nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso para fazer todas as coisas. Ele é poderoso. Então o que a gente não pode fazer? A gente não pode diminuir o nosso tanque. Trate sua vida como um tanque espiritual. A gente não pode diminuir o nosso tanque e deixar o nosso espírito ficar lá com o tanque vazio. A gente precisa andar com uma autoridade e poder sobre todas as coisas. O poder não está sobre mim ou sobre você, mas está em quem está com você. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre você. E sabe, esse Espírito que está sobre nós hoje nos chamou para governar sobre todas as coisas, para desfrutar de todas as coisas, para atrair a realidade do céu aqui para a terra. É isso que o poder do Espírito faz com a gente. Você sem o Espírito Santo não é nada. Ninguém é nada sem o poder do Espírito Santo. Mas quando o Espírito de Deus habita dentro de nós, Ele entra dentro de nós. O Espírito de Deus faz algo poderoso com a nossa vida. E a gente pode viver na realidade, não mais agora daqui da terra, mas a gente começa a viver na realidade do céu. Eu não sei você, mas eu prefiro viver na realidade do céu do que na realidade da terra. Eu prefiro viver com as coisas que o céu tem para mim. A gente foi criado para viver debaixo do poder de Deus e não sem o poder de Deus. Algumas pessoas acham mais comum viver sem a autoridade do Espírito Santo. Algumas pessoas acham mais fácil viver sem o poder do Espírito. Eu quero te dizer, é muito mais difícil você viver sem a autoridade do Espírito Santo. Nós precisamos buscar desesperadamente todos os dias ser cheio desse Espírito, ser revestido dessa autoridade, desse poder. Lá em Gênesis, a Bíblia nos diz que Adão foi colocado para guardar, cultivar. E esse foi o mandato para Adão a respeito de fazer algo. Foi para isso que ele foi criado. É para isso que nós fomos criados. Então havia uma autoridade, uma liberação do céu sobre a vida de Adão. E a autoridade era: Adão, cuide desse jardim. Adão, dê nome para os bichos. Adão, faça isso. Então o que Deus estava fazendo com Adão? Liberando uma autoridade sobre ele para que ele fizesse algo aqui na terra. O que Jesus está fazendo conosco ainda? Nos liberando uma autoridade, liberando o seu Espírito para que a gente governe sobre essas coisas. O Senhor está liberando o seu Espírito para que a gente entre nesse lugar de autoridade e poder. O Espírito de Jesus agora nos autoriza a vencer as batalhas por causa do nome dEle. O Espírito de poder dentro de nós, ele é poderoso para fazer e combater todas as coisas na nossa vida. Um crente, então, sem a autoridade do Espírito e sem o revestimento do Espírito, está vivendo de forma limitada, porque nós precisamos andar na plenitude do Espírito. Se você anda debaixo de uma autoridade que não é do céu, você está andando de forma limitada. Eu quero te dizer que o poder do Espírito Santo, o Espírito que habita dentro de você, te deu a autoridade para você vencer todas as coisas. Não é você, não é com sua força, não é do seu jeito, mas o Espírito que hoje habita dentro de você quer te mostrar o quanto é ilimitado o poder que Ele deixou nas suas mãos. Um cristão, então, que não consegue orar por cura ou pelo crescimento espiritual, por manter a sua fé inabalável, não está utilizando do poder do Espírito Santo. Sabe aqueles irmãos que, será que eu posso orar por cura? Será que eu consigo? Quem já orou por cura aqui na vida de alguém? Quantos têm medo de orar por alguém? Não tem a ver com nós. Não tem a ver com aquilo que eu sei fazer, ou como eu sei fazer, ou quanto tempo eu orei nessa semana, quanto eu jejuei. Não tem a ver com isso, tem a ver com o Espírito que habita dentro de nós.
Porque a autoridade não está em você, ela está em Jesus. Eu vou te lembrar isso diversas vezes nessa mensagem. O poder não está em você, o poder está em Jesus e no nome dele. Lucas 10, do versículo 17 até o 20, ele diz: quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu. Por um momento, os discípulos estavam achando aquilo impressionante demais. Por um momento os discípulos estavam se achando e falando: uau, os demônios saem quando nós oramos. Quem já expulsou um demônio sabe, de repente o negócio está lá assim, né? Virado do avesso. E de repente volta tudo ao normal. Aquele olho que estava preto agora começa a ficar normal de novo. Aquela voz que parecia do não sei quem, começa a ser uma voz normal de novo. E você diz: quem está aí agora? Não, tô brincando. Mas você de repente olha para dentro de você e fala: uau, como eu tenho poder. E na verdade eu sempre quero te lembrar que você é só o jumentinho que está carregando Jesus. É Jesus que estava ali, era o nome dele que tinha toda a autoridade e poder. Você só se colocou num lugar para ser usado por ele. Você só se posicionou num lugar onde Jesus podia te usar. Mas você pode se alegrar sim, porque há uma autoridade de Deus fluindo no nosso meio, na minha vida e na sua vida. Mas o poder de Deus, ele tem algo que nos chama. O poder de Deus nos chama para ser servo deles e não para ser maior que alguém. O poder de Deus te torna servo. O revestimento de autoridade do Espírito dentro de você te torna o maior servo de todos. Não te torna o maior de todos, te torna o maior servo de todos. Se tem alguém aqui cheio do Espírito Santo e alguém precisando de libertação, quem nós vamos chamar para orar? Aquele que está sendo revestido de autoridade. Se tem alguém revestido de autoridade para pregar o evangelho nas ruas, quem nós vamos chamar? Essa pessoa, nós vamos chamar ela para fazer isso. Então quanto mais revestido de poder e autoridade o Senhor te revestir, o Senhor te colocar, mais servo você vai se tornar dos seus irmãos. Quantos querem mais poder? Quantos querem mais servir ao Senhor com seu poder? Porque é para isso que servem essas coisas. Entender que o nome de Jesus é poderoso. Então, o cristão precisa ter coragem para usar o poder de Deus. Você precisa ter coragem para se tornar disponível para ser usado por Deus. Porque no meio do caminho, enquanto o Senhor te reveste autoridade e poder, você também vai encontrar desafios. Você também vai encontrar situações contrárias para que te parem, para que você desista de buscar esse revestimento de poder. É nessa trajetória que Satanás vem contra e diz: uau, tem alguém aqui tentando ser cheio do Espírito Santo. Tem alguém aqui tentando buscar mais autoridade do Espírito. Tem alguém aqui jejuando um pouco mais porque quer amar mais o Senhor. Tem alguém aqui que está querendo buscar mais do poder de Deus. Tem alguém aqui que está se preocupando em ser mais cheio para ser o maior servo, para que outras pessoas possam ouvir a respeito do Evangelho. Quem você acha que vai tentar ser parado nesse meio? É aquele que não quer nada? Ou é aquele que está preenchendo? Se sua vida está acomodada demais, meu irmão, está tranquila demais, tem algo que você precisa fazer.
tem uma oração perigosa que você precisa fazer, dizer: Senhor, eu quero mais autoridade e poder. Senhor, eu quero mais autoridade do Teu Espírito Santo. Eu quero ser revestido demais. A minha vida está tranquila demais, não tem nada acontecendo, eu não estou orando por ninguém. Nem o demônio está me incomodando mais. Só não me deixa fazer parceria com ele, Jesus. Eu quero fazer parceria contigo. Amém? Mas tem algo nesse texto poderoso. A maior autorização, a maior autoridade que alguém recebeu nesse texto que nós acabamos de ler foi autorização para sermos filhos de Deus. O seu nome está escrito no livro. Essa é a maior autoridade que alguém pode ter. Essa é a maior autorização que alguém pode ter. Você se tornou filho de Deus. Você se tornou salvo. Você se tornou alguém que o nome está escrito no livro. E não é no livro lá da caderneta da irmã. É no livro do céu. A pessoa que te criou escreveu o teu nome lá. Essa é a maior autorização que você pode ter. E quando você se torna filho de Deus, você se torna habilitado a ser revestido de autoridade e poder do céu. Filhos são autorizados a exercer o poder que tem no céu. Meu filho Benjamin, ele vai fazer 10 anos amanhã, gente. Glória a Deus. Ele ainda não pode dirigir, mas ele pode ter a chave do meu carro. Eu posso entregar a chave do carro para ele. Mas o poder e a autorização que ele tem para fazer com a chave do carro é totalmente limitada. A autorização que ele tem é entrar dentro do carro. A autorização que ele tem é abrir o porta-mala do carro. A autorização que ele tem é andar no carro comigo. Mas ele não tem autorização ainda para dirigir aquele carro. Mas o Senhor entrega a chave na nossa mão quando nós somos filhos. Ele diz: meu filho, desfrute da autoridade que eu já estou deixando para a tua vida. Desfrute daquilo que eu já coloquei na tua mão. Essa filiação ela é poderosa, porque o Senhor já te revestiu de autoridade quando te tornou filho dele. Então agora você não precisa mais ter medo. Você pode buscar mesmo, você pode orar dizendo: Senhor, eu quero ser mais cheio, eu quero encarar essa vida de ser cheio do Espírito Santo. Eu quero viver essas coisas, eu não quero mais ter medo disso. Alguns irmãos parecem que têm medo. Meu Deus, se eu for muito cheio do Espírito Santo, mais problema eu vou ter. Meu Deus, eu não estou aguentando nem com os meus. Mas à medida que o Espírito cresce em você, os desafios também crescem, mas o Espírito vai aumentando mais. O Senhor vai te habilitando para você vencer todas as coisas. Nós não fomos chamados para ter medo. Nós fomos chamados para ser cheios do Espírito. E o Espírito de Deus nos reveste de toda a autoridade e poder para viver todas as coisas. Eu não posso temer a nada. Sabe por quê? Porque eu conheço de onde vem o poder. Eu sei quem é poderoso. Marcos 16, versículo 17 e 18, ele diz: os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr risco. Se beberem algo venenoso, não lhes farei mal. E se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu sempre costumo dizer que esses sinais a gente não corre atrás, eles nos acompanham. O Jonathan está com a camiseta hoje, né? Dos sinais acompanharão. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Você não precisa correr e dizer: Senhor, eu queria tanto expulsar um demônio. Jesus, eu queria tanto falar em novas línguas. Senhor, eu queria tanto pegar numa serpente e não ser machucado. Eu queria, Senhor, falar, fazer tudo isso. Meu filho, creia no poder de Deus. Creia no poder de Jesus. Creia no Espírito Santo. Para de ter medo. Sabe, o cara começa a falar: meu Deus, tem que expulsar um demônio. O cara começa a arrepiar de dentro para fora. Meu Jesus, eu não. Chama o pastor. Você é um crente ou você é um desviado?
Senhor nos disse que os sinais nos acompanhariam. O primeiro sinal que você vai ter na sua vida é não temer a mais nada a não ser o Senhor. Não tema mais nada a não ser o Senhor. Ter a certeza de que Deus é maior do que todas as coisas. Você precisa saber que Deus é maior do que qualquer situação de dentro da sua casa. O Senhor é maior do que qualquer situação que você vivencia. O Senhor é maior do que todas as coisas que você possa imaginar. Ele é invencível, Ele nos deu autoridade em seu nome. Vocês precisam crer, eu preciso crer, que em nome de Jesus, todas as coisas se vão. Todas. Sabe que quando eu estava lendo um livro essa semana, contava a respeito de Elias. E quando Elias foi desafiar os profetas de Baal, Elias não teve medo, inicialmente. Elias não teve medo. E ele desafiou os profetas de Baal, e ele não temeu, porque ele conhecia quem estava autorizando ele para estar naquele lugar. Deus disse para Elias ir para aquele lugar e confrontar todos os deuses, todos os profetas que estavam naquele lugar. Então Elias não teve medo. Ele enfrentou tudo o que estava à sua frente, porque ele sabia quem estava autorizando ele para estar naquele lugar. Elias, basicamente, diante dos profetas de Baal, ficou lá esperando horas e horas e horas aqueles homens tentar resolver alguma coisa e tentar convencer o Deus Baal, ver se ele fazia alguma coisa. Elias, se você ler a história, ele vai até provavelmente tirar um pouco de sarro de Baal e dizer: ei, talvez o seu Deus esteja aliviando o ventre. Vocês sabem do que eu estou falando? Talvez ele esteja ocupado demais com algumas coisas. E Elias continua tranquilo lá. E de repente, quando Elias ora, algo acontece e começa a descer fogo do céu. Elias ainda prova do poder de Deus e diz: pode colocar água aqui nessa fogueira. A hora que o fogo descer, lambeu todo o fogo e o fogo começou a queimar. Porque homens de Deus, autorizados por Deus, revestidos de autoridade e poder, não tem medo de absolutamente nada e de nenhum enfrentamento de nada. Porque nós somos autorizados pelo céu a viver com poder e autoridade. Podem falar o que for do nosso Deus, mas se há uma convicção no seu coração de que Ele é o Deus verdadeiro e poderoso em todas as batalhas, você está revestido de todo o poder, de toda a autoridade, no nome de Jesus. A obra continua, o processo na nossa vida para nos tornarmos revestidos ainda continua. O mesmo Espírito que estava em Jesus agora habita dentro de nós. O papel do Espírito Santo agora é agir em nós e através de nós. E a gente precisa se conscientizar disso, que nós temos autoridade nas nossas mãos a partir de Cristo. O poder que o Senhor estabeleceu, o poder que Ele nos revestiu através do Espírito Santo nunca acaba, não morre, está disponível constantemente para sempre. Sabe por quê? Romanos 8, que vocês estão lendo, Romanos 8, versículo 11 diz: e se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal, por meio deste mesmo Espírito que habita em vocês. O mesmo Espírito que estava em Jesus, que ressuscitou Ele dos mortos, é o mesmo Espírito que habita dentro de mim e de você. Você fala: eu quero fazer as mesmas coisas que Jesus. Mude a sua natureza de pensamento. Mude a sua natureza. A sua natureza agora não é mais carnal, a sua natureza agora é espiritual. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Antes a gente vivia de um jeito, agora nós entendemos de outro, que o Espírito habita dentro de nós e há um poder. E com isso, o Senhor nos deu uma unção. Alguns
carregam uma unção diferente de outros. E a gente precisa se utilizar da unção que o Senhor depositou sobre nós. Algumas pessoas têm unção de cura. E quando vão orar por alguém, independente de que tipo de doença é, essa pessoa é curada. É obviamente que todos podem orar por cura, mas tem uma graça às vezes depositada na vida de alguém. E a pessoa ora por cura e de repente aquele irmão ou aquela irmã é curada. Há uma unção que nós precisamos viver nesses dias. As marcas da igreja sempre foram o poder de Deus, e nós temos que também viver com o poder de Deus. Sinais, curas, milagres, coisas impossíveis, a gente ainda continua vivendo. A gente tem que ver mais. A gente tem que ver mais essas coisas acontecendo no nosso meio. Às vezes eu penso que a igreja está parada demais porque a gente tem visto pouco. A gente tem orado pouco, a gente tem falado pouco, a gente tem jejuado pouco, a gente tem orado pouco para que essas coisas aconteçam. A gente tem pedido de forma específica muito pouco a respeito dessas coisas. E falar: Jesus, eu quero ver o Senhor fazendo algo. Eu quero ver o Senhor transformando a minha vida. Eu quero ver o Senhor curando os nossos irmãos. Eu quero ver o Senhor evangelizando os nossos irmãos com sinais, poder. É mais fácil de pregar o Evangelho quando há uma autorização e um poder de Deus se manifestando no nosso meio. Para que você quer ser revestido de poder então? A pregação do Evangelho, você não consegue pregar o Evangelho sem o poder que vem do céu. O lugar onde nós estamos depende de nós, depende que você seja diferente. O cristão cheio do poder precisa transformar o ambiente onde ele está. Você chegou no trabalho, chegou o cara que carrega a presença de Deus. Já pensou? Parece que eu estou falando coisas absurdas. Chegou o cara no trabalho que carrega a presença de Deus. E isso não é presunção. Isso não é se achar. Isso é alguém que tem convicção de que é filho de Deus, e aonde está, se torna alguém cheio do Espírito, revestido de autoridade e poder. O que está acontecendo nesse trabalho? Eu vou orar. Ou você é o primeiro a se esconder? Filhos se manifestam. A gente precisa se manifestar como filhos de Deus, ter coragem para enfrentar que as coisas são espirituais, sim. Sabe de uma coisa? Que eu penso que um dos dons que a gente precisa nesse tempo é sobre discernimento de espírito, para reconhecer e ter autoridade para saber o que está acontecendo de forma espiritual. Eu convoquei a liderança da igreja para que a gente orasse, porque eu tenho entendido espiritualmente que no mundo espiritual tem algo acontecendo nesses dias. A gente precisa desse discernimento de espírito. O que está acontecendo com a minha vida? Para onde eu estou indo? O que está acontecendo no local onde eu trabalho, onde eu estudo, dentro da minha casa, da minha família? Eu preciso de discernimento de espírito para que eu possa então orar com toda a autoridade que o Senhor me deu para fazer algo nesse lugar. Então eu creio que a gente precisa de discernimento para a gente lutar com as armas que nós precisamos ter. Seus olhos não podem ver apenas as coisas como naturais. Você precisa olhar de forma sobrenatural. O Senhor tem dons. 1 Coríntios capítulo 12. Quem já leu sabe a respeito dos dons que tem na Bíblia. Discernimento de espírito, falar em línguas, interpretar, profecias, sinais, curas, milagres. Você já percebeu o quanto tem se falado pouco a respeito dessas coisas? A gente fala sobre um monte de coisa, mas a gente esquece de falar sobre aquilo, sobre o fundamento, como a igreja foi estabelecida. A igreja foi estabelecida a partir desses dons. O Senhor repartiu os dons para dentro da igreja e disse: é assim que o corpo deve funcionar. Um fala em línguas, o outro interpreta, um profetiza, o outro tem dom de cura, o outro opera milagres, sinais e maravilhas, o outro tem o dom de fé. A gente tem se manifestado pouco com essas coisas e dessa maneira. Mas é desse jeito que o Senhor nos chamou para ser revestido. É sobre esses dons que o Senhor nos chamou para ter.
Então não se forma um cristão se ele não buscar os dons para si, para que ele encare a jornada de ser um cristão de verdade. Viver no caminho estreito é necessário que você seja revestido do Espírito e de poder. Porque no meio desse caminho você vai encontrar vários desafios. O poder do Espírito que nos é dado através dos dons é como se fosse uma caixa de ferramenta, onde você pode pegar esse recurso e dizer: olha, é esse recurso que eu preciso agora para viver. Eu estou precisando de uma cura, eu estou precisando de um poder de Deus, eu preciso de fé, eu preciso profetizar a respeito de algo. Então você pega essa caixa de ferramenta e diz: é assim que vai ser usado. É impossível então para um cristão viver sem o poder do Espírito Santo. São mundos diferentes, são ambientes e esferas diferentes. Você cristão, você convertido, se você realmente é convertido, você vive num ambiente espiritual. Você não vive mais num ambiente terreno. As suas lutas não são só carnais, as suas lutas agora são espirituais. E é por isso que o Senhor em Efésios 2, versículo 6, diz que você então está sentado em lugares celestiais. Porque você não é mais alguém só terreno, você não é mais alguém que vive só de forma natural, mas você vive o sobrenatural. Então as suas armas, o seu jeito de ser revestido de poder, não é para você combater coisas naturais. Agora você precisa de discernimento de espírito para combater coisas espirituais. E os seus olhos precisam enxergar dessa maneira. Talvez você enxergue sua vida só como acordar, ir ao trabalho, voltar para casa, ou ir para a escola, voltar para casa, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa ou do seu marido. Por mais que isso seja espiritual e natural ao mesmo tempo, você precisa discernir o que está acontecendo por volta de tudo isso. Ao redor de tudo isso, há um mundo espiritual que você precisa discernir a respeito dessas coisas. Então, o homem convertido, o homem que caminha com Jesus, agora ele precisa se utilizar dos dons do Espírito para que possa caminhar uma jornada. A gente precisa usar desses recursos para combater todas as coisas. E é por isso que Paulo também disse. É por isso que entre nós às vezes há muitos fracos, muitos que estão caindo, porque a gente está se utilizando pouco dos recursos que o Senhor nos deixou para operar como igreja. Sabe quando eu não estou bem? Quando eu sinto que o meu espírito começa a agitar, ou quando às vezes de madrugada eu acordo e eu tenho aquela sensibilidade, tem algo espiritual acontecendo, eu desisto de orar em português. E eu começo a orar em línguas, eu falo: sabe por quê? Porque isso é uma arma que o Senhor nos deu. Isso é uma arma espiritual para que a gente possa combater aquilo que a gente não está vendo. Isso é ser revestido de poder e de autoridade e dizer: Senhor, eu sei que eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Eu sei que eu não estou conseguindo enxergar as lutas que estão acontecendo à minha volta, mas ainda assim eu quero ser revestido de autoridade e poder. E se eu não sei como orar e como eu devo conduzir, eu quero no mínimo ter o discernimento de espírito e falar em outras línguas, para que o Senhor então ore e interceda por mim. Isso é usar do recurso da ferramenta que o Senhor nos deu. Isso é ser revestido de autoridade e poder e saber que assim eu posso vencer todas as coisas. É urgente que a gente aprenda e precisa usar os dons para combater de forma sobrenatural qualquer coisa do nosso dia a dia. Viver com os dons do Espírito é como viver em um lugar e desfrutar das coisas de outro lugar. Desfrutar dos dons do Espírito é você viver na terra, sabendo que você desfruta de algo mais poderoso do que aquilo que os seus olhos estão vendo. Você usa de um recurso espiritual e poderoso. É como se você estivesse fazendo uma manha no jogo, sabe? Agora vou dar um especial, 2 para cima, 2 para baixo. Soco e chute.
e de repente vem o especial. É você saber usar essas coisas, esses recursos. Você fala, pastor, mas a minha vida é normal demais. Como que eu uso essas coisas espirituais no meio, às vezes, de uma crise financeira? Como que eu uso, às vezes, numa crise no casamento, da minha vida, na desistência, no meu desânimo, na depressão, na ansiedade? Orem em outras línguas, façam algo que seja poder de Deus e não o seu poder. É essa autoridade que o Senhor nos entregou, cara. É essa autorização que Ele nos deu. É essa chave que Ele entregou para mim e para você. Por isso, a gente tem alguns fracos entre nós que estão caindo, porque deixam de se utilizar do recurso que o Senhor nos deu. É necessário coragem para se manter então revestido de poder e autoridade. Porque não há uma maneira diferente para um cristão viver se não for com o poder do alto. Não há um outro modelo que você possa viver. Atos 1, versículo 8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Sabe por que o Senhor nos autorizou e nos deu autoridade? Para que a gente pudesse ser testemunha dele. Quando eu olho para um irmão e vejo ele manifestando o poder de Deus, eu digo, há uma testemunha de Cristo aqui. Quando eu olho para um outro irmão e eu vejo ele sendo revestido de poder dentro e fora de casa, e ele começa a manifestar o poder de Deus, eu falo, há uma testemunha de Cristo aqui. E quando nós vemos a junção de vários irmãos no corpo de Cristo, um manifestando o poder de Deus de forma distinta dentro do corpo dele, eu digo, há um povo revestido de autoridade e poder que tem se usado do nome de Jesus e da autoridade dele, não da sua própria, para viver o reino de Deus. É quando a gente vê um irmão orando pelo outro irmão. É quando a gente vê alguém se preocupando com o outro e dizendo, olha, você precisa permanecer de pé, estou orando por você. Algumas pessoas pensam que o mínimo que alguém pode fazer é orar por alguém. Deixa eu te falar, é o máximo que você pode fazer é orar por alguém. Porque nós acreditamos no poder da oração. Quando alguém te disser, ou quando você disser para alguém, estou orando por você, se sinta o cara mais privilegiado, ele está fazendo a melhor coisa que pode fazer pela sua vida. Mais do que te mandar um pix, mais do que te encontrar, mais do que pagar um café, mais do que ter uma conversa, ele está orando por você, ele está intercedendo em seu nome, no nome de Jesus, para que ele intervenha na sua situação, e o poder de Deus, que é a autorização dos céus, aqui na terra pode te alcançar com todo o poder. É isso que nós estamos falando. É isso que é ser testemunha de Cristo. Então Jesus nos convida a esperar pelo poder de Deus. Jesus nos convida para esperar. Jesus convidou os seus discípulos, espere até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E sabe qual é o melhor de todos? O Espírito já desceu em Atos 2. Está disponível hoje para mim e para você. A gente precisa desfrutar desse poder. A gente precisa entrar nesse lugar onde o Espírito de Deus nos toque de forma poderosa para que a gente seja testemunha de Cristo. Parece que muitos de nós é como se a gente ainda estivesse esperando constantemente. Eu estou numa espera constante desse enchimento do Espírito. Eu estou nessa expectativa. Quando o Senhor me encher, eu vou abandonar essas coisas. Quando Ele me tocar, eu vou fazer isso. Quando Ele fizer. Ele já se tornou disponível.
Ele já disse. Ele já derramou o seu Espírito em Atos 2. Ele continua a derramar o seu Espírito na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, quando nós nos encontramos aqui. Ele está derramando o seu Espírito. O que nós estamos esperando para ter mais autoridade nas nossas mãos? O que precisa de nós para que a gente tenha mais autoridade do Espírito em nós? O que precisa? E o que me parece é que às vezes a gente está esperando tanto, por tanto tempo, mas uma espera passiva que sem uma busca, sem um real interesse, que a gente no meio do caminho desanima. Mas eu quero te dizer, chegou o tempo aonde você vai desfrutar do poder do Espírito Santo, aonde você pode ser tocado por Ele, ser revestido de autoridade e poder, e você mesmo pode orar por você mesmo. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está nesse lugar hoje para nos tocar e nos conceder toda a autoridade dos céus aqui na terra. Eu creio que o Senhor quer liberar dons hoje aqui. Jesus sabe que a igreja não consegue ficar de pé se não for a partir dos dons do Espírito. Jesus sabe que não tem uma outra maneira de um cristão viver e encarar sua jornada com Cristo se não for a partir dos dons, se não for a partir do revestimento de poder. Ele sabe que amanhã, na segunda-feira, você tem seus desafios e você vai ter que encarar ele, e você vai ter que escolher: ou eu encaro com alguém que tem autoridade no Espírito e eu entendo que a minha vida natural é sobrenatural também, ou eu vou encarar os desafios da minha vida sendo só simplesmente tudo como natural. É uma escolha sua. Como você vai olhar para esse lugar? Como você vai encarar os desafios da sua vida a partir de agora, com toda a autoridade, e voltar para Jesus contente como aqueles discípulos que diziam: Senhor, até os demônios saíram quando nós falamos do teu nome. É você voltar, de repente amanhã foi para a escola ou para o trabalho, e de repente algo que era impossível acontecer, ou você orar por alguém que estava doente e dizer: uau, até essa doença teve que sair no nome de Jesus. Você entende o que é viver a partir de alguém que tem autoridade e poder? É alguém que não desistiu de buscar o revestimento do Espírito em todos os dias. Todos os dias. O poder do Espírito Santo está disponível para nós hoje. Ele quer te dar mais autoridade. Ele quer tocar na sua vida. Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te autorizar, Ele quer te dar uma chave na mão e dizer: meu filho, essa chave é para você viver o reino de Deus. Sem ela, você não consegue. É como se eu de novo estivesse entregando a chave para o Benjamin e dissesse: Benjamin, sem essa chave, você não entra dentro do carro. Jesus está te dizendo hoje: meu filho, sem essa chave, você não faz parte do reino dos céus. Sem essa chave, você não consegue ter autorização para viver. Sem essa chave, você não vai conseguir vencer a jornada e as batalhas que você vai passar daqui para frente. Você tem uma escolha: ser revestido de mais poder, ou encarar todos os desafios a partir do modelo natural que você pode encarar. Mas eu peço que você entenda nessa noite, e que você tenha no seu espírito, e que você clame por mais discernimento de espírito sobre o que está acontecendo à sua volta. Tenha discernimento no seu espírito do que realmente você precisa combater nesses dias. Você não vai entrar para uma guerra, você não vai lutar suas batalhas como alguém que não vê mais o seu inimigo. Você vai entrar para essa batalha encarando a partir do poder de Deus. E você vai dizer:
que o Espírito de Deus, que me reveste de toda autoridade e poder, ore a partir de mim para que eu vença todas essas batalhas. Então eu te convido para esse lugar de clamar mais, para que o Espírito de Deus te dê mais autoridade e poder. Eu te convido para que, caso você não seja batizado com o Espírito Santo, clame para que o Espírito de Deus te batize nessa noite. Eu te convido para um lugar de oração, aonde você vai ter autoridade sobre as situações da sua casa, da sua vida, no seu dia a dia. Eu te convido para esse lugar, aonde você vai sair daqui autorizado como um filho de Deus, para viver o reino lá fora. E quando aparecer uma situação, você vai dizer: ei, eu sou o filho de Deus que o Senhor me deu, me tornou. Eu sou o filho de Deus que Ele me tornou. É eu que tenho uma chave de autorização para entrar nesse lugar. Eu oro para que você seja o cristão maduro, que não vai fugir dos problemas do dia a dia, mas que vai interceder, que vai olhar até mesmo a situação que o Brasil está vivendo agora e não vai fugir, e vai dizer: eu vou orar pela minha nação. Isso é ter autoridade e poder em todas as situações. Eu oro para que o Espírito de Deus clareie a minha mente e a sua mente sobre o que você deve exercer autoridade. Se o Senhor estabeleceu sobre Adão, para que ele cultivasse, guardasse, governasse sobre o jardim, eu oro para que o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que estava em Jesus, habite dentro de você agora com toda a autoridade e poder, para que você governe sobre aquilo que o Senhor te chamou para governar. Ele me chamou para governar sobre algo, e Ele te chamou para governar sobre algo também. Não tenha mais medo, não tenha mais temor no seu coração, tema apenas ao Senhor, tema apenas a Cristo, se submeta ao Espírito de Deus, se submeta à verdade dEle, e viva com toda a autoridade e poder. Se você puder ficar de pé, eu creio que o Senhor deseja nos libertar nessa noite. Eu acredito que o Senhor quer liberar dons sobre nós nessa noite. Eu acredito na palavra que o Lucas disse, ele disse: hoje seria um dia especial. Eu acredito nisso. Eu não sei, quando você olha para 1 Coríntios capítulo 12, quando você vê os dons, quando você vê a respeito de fé, profecia, falar em línguas, interpretar, discernimento de espírito, eu não sei qual desses dons você fale assim: nossa, esse aqui eu precisava hoje, eu precisava ser curado, eu precisava de um sinal, eu precisava de um milagre, eu precisava ver, eu precisava aumentar a minha fé. Eu não sei qual dom do Espírito você precisa. Eu não sei que dom do Espírito você precisa, talvez, para carregar para dentro da sua casa, para a sua vida, lá para o seu trabalho, para a sua família. Eu não sei qual é o dom que você precisa, mas eu sei de algo no meu espírito. Eu sei que Ele quer liberar sobre nós hoje aqui. Feche seus olhos e comece a clamar ao Senhor e fala: Senhor, eu estou aqui e eu preciso dos teus dons.